Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate desta quinta-feira. A luta contra a violência baseada no género, que afeta maioritariamente mulheres, emerge como uma das mais importantes prioridades da promoção da igualdade e equidade de género em Cabo Verde. O país tem desde 2011 uma lei especial da VBG e há um conjunto de organismos públicos e da sociedade civil comprometidos com esta causa. Mas a situação continua sendo desafiante. Começou esta semana os 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género e nós nos associamos a esta agenda com este debate para perceber o seguimento das políticas públicas, a atuação da sociedade civil e o nível da consciencialização sobre esta realidade. Temos no estúdio 3 convidados. A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, o psicólogo José Teixeira e o presidente do Laço Branco, Paulino Muniz. Muito boa noite, meus senhores, e obrigada por terem atendido o nosso convite para debater este tema importante no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Eu começo por si, Marisa Carvalho. Nós temos uma lei desde 2011, a lei especial da VBG. Um primeiro olhar, há muita coisa para se dizer, mas o que é que eu diria num primeiro olhar sobre a implementação dessa lei? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigada, Margarida, pelo convite e por esta oportunidade. Boa noite também aos meus colegas painelistas, boa noite a quem nos segue. Realmente, em termos de lei, não é? Eu acho que a normativa é reconhecida não só a nível nacional como internacional, de que esta lei realmente ela é muito progressista. Tem vários desafios, porque ela é uma lei bastante complexa, porque prevê não só ações de prevenção, de formação, de assistência às vítimas, trabalha também a questão da reabilitação, portanto ela é muito complexa e muito completa, só que como todas as leis tem o desafio da sua implementação, não é? Eu diria que à medida que os anos avançam, que a própria sociedade também desenvolve alguns desafios, torna-se necessário proceder às devidas avaliações, a recolher recomendações e adequar as nossas ações e medidas às necessidades que se vêem, que mudam, não é, consoante as dinâmicas sociais. Eu diria que temos uma boa lei, que ela realmente trouxe grandes ganhos, não é? E muitos avanços, mas também temos ainda bastantes desafios na sua implementação, porque podemos sempre fazer mais e melhor. Exatamente. E uma das vertentes dessa lei tem que ver com o cuidado no acolhimento, no atendimento das vítimas e também na correção, digamos assim, entre aspas, do agressor. José Teixeira, como um psicólogo que atende pacientes com diferentes problemas e desafios, como é que olha para essa questão em Cabo Verde? Nós já estamos com esta, é uma sensibilidade que já está assimilada de tratar bem as vítimas, de dar o devido encaminhamento ao agressor, sabendo que, no princípio, esta questão foi uma questão muito batida e muito reclamada. Quando digo no princípio de implementação da lei. Sim. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, colegas do painel, também os telespectadores. O acolhimento às vítimas, eu acho que, nesse momento, como já se disse aqui, há um aspecto formal que responde. Uhum. Entretanto, nós sabemos que o aspecto formal está no papel, precisa de condições para a devida implementação. Eu, particularmente, estou mais no setor da saúde, então mais próximo das vítimas do que dos agressores. E o que se percebe, pelo menos do contacto com as vítimas, é que essa proteção mais social ela é pouco efetiva, pelo menos nos casos que chegam lá. E as pessoas, muitas delas dizem, e deles também, dizem que muitas vezes têm respostas da justiça fora do tempo, que é o tempo necessário. E esse tempo da espera da justiça é um tempo crítico, porque continua a convivência com o agressor. Sim. E muitas vezes as coisas se agravam no interregno em que a vítima
ela é, em certa medida, dependente e introduz um processo de luta, digamos, para a resolução de um conflito num quadro de igual e tem pouco suporte porque é na família onde, sobretudo, a vítima nesse caso. E sobretudo quando a vítima também já fez uma queixa, tem a tendência de agravar-se também o enfrentamento com o agressor. Mais vulnerável ainda fica. Exatamente. E por questões várias da dependência da mulher no contexto, então o suporte, muitas vezes que é fraco, fica menos ainda. Por isso é que muitas vezes há desistência dos processos. As pessoas desistem dos processos judiciais. Não sei a percentagem dos processos que vão a julgamento, dos processos, das queixas que vão a julgamento. Bom, aí nós o que podemos fazer na ponta final com a vítima é, de facto, procurar acolher e apoiar na medida do possível. No caso, apenas a vítima. Porque muitas vezes também há uma questão que é o ganho secundário da própria situação, porque as mulheres são dependentes muitas vezes. Sim. Então, retiram a queixa porque, em manter a queixa, perdem a condição econômica que sustenta a pessoa no quadro da relação. Então, de facto, é complexo. É complexo, sim. Uhum. Temos também Paulino Muniz, que chama para si toda essa responsabilidade de promover uma cultura de não violência, de trabalhar novas masculinidades, a própria questão de género, né? o estereótipo de género que exploramos entre nós. Qual é o desafio que tem nesta matéria, da promoção da cultura de não violência? Vai caminhando positivamente ou há retrocessos? Qual é a sua leitura? Estamos caminhando. Bom, antes de mais, agradecer pelo convite e cumprimentar os colegas do painel e também quem nos segue lá em casa. E corrigir que eu não sou presidente do Laço Branco, sou membro da direção. Mas é a cara do Laço Branco. E geralmente essa questão da cultura da não violência e de novas masculinidades, que é onde eu trabalho, e geralmente nós participamos muito com o ICIEG e outras instituições e dentro da lei VBG e em trabalhar com capacitação de homens arguidos ou condenados por crime VBG, que chamamos de grupo reflexivo, e que é um grupo que geralmente são homens que chegam ao grupo revoltados porque consideram que foram vítimas da injustiça da justiça, porque não cometeram nenhum crime na cabeça deles e eles foram condenados, mas no meio do grupo eles vão percebendo do crime que cometeram e vão percebendo da mudança, da transformação que vão tendo. E muitas vezes no final do grupo eles dizem que cometeram um crime que receberam um prêmio. E muitas vezes eu encontro com esses jovens já anos depois, me dizem que a vida deles ficou diferente e que às vezes nos seus pares são apelidados de dador de conselhos, de orientadores que levam outras mensagens positivas e que trabalham para essa mudança. E, infelizmente, não sei até que ponto as diferentes estruturas responsáveis pela materialização desse trabalho têm estado consciencializados e refiro a juízes e procuradores, para encaminharem homens para os grupos e a direção que tem essa responsabilidade agora para organizar e facilitar esses grupos. Não sei neste momento qual é e se tem sido uma prática como nos velhos tempos, mas não tem como aferir esta informação, não tem como obter esta informação, ver se essa sensibilidade... Por alto, eu sei que muitos municípios, muitos conselhos não têm tido. E por falta, porque os técnicos já mudaram, foram mudados, Sim. E eu, há 3 anos, que fui convidado para dar nova formação e ainda não conseguimos dar formação. Então, são coisas que... Mas se dizer que trabalhar a não violência e trabalhar a questão de ajudar as pessoas a entenderem a violência
em si e a ter uma cultura de não violência é algo que nós precisamos ainda. Por quê? Porque nós, infelizmente, estamos dentro, e se formos pegar a questão da violência baseada no género, a noção que temos é que violência baseada no género é agressão física ainda. Porque precisamos ajudar as pessoas a entenderem e que outras formas de violência patrimonial, sexual, assédio sexual e violência psicológica são outras formas de violência que trazem danos e que trazem sofrimento para as vítimas. Sequelas muito piores do que... E para a família e para a sociedade toda, porque muitas vezes nós entendemos que quem sofre violência é somente a pessoa que está sofrendo a violência. Mas temos a mãe, temos os irmãos, temos os filhos, o filho de alguém que está sofrendo violência também é vítima da violência. Então, tudo isso nós precisamos trazer a essa consciência que, a meu ver, ainda não despertamos para entendermos. Sim, vamos aos poucos, vamos chegar a estas questões da tipificação da violência e da própria percepção do que é violência. Nós, ainda voltando para esta questão da legislação, tem uma vertente também de formação muito vincada a todos os níveis, desde do pré-escolar e até os materiais didáticos para os ensinos primários, secundários, etc. Como é que nós vamos avançando nesta questão dos materiais didáticos, de introdução dessa cultura de não violência também e da prevenção contra a VBG nas escolas? Sim, nós trabalhamos essa na parte da sensibilização, a formação, quando nós falamos na capacitação, é específica para os parceiros de implementação da lei, tal como o próprio Ministério da Educação, mas ao nível da comunidade educativa. Nas escolas o que nós fazemos é ações de sensibilização e de informação, exatamente sobre esta questão, porque verificou-se que a normalização e às vezes mesmo a identificação do que é violência é difícil na sociedade cabo-verdiana. Então temos de começar o mais precocemente possível, não é? A abordar estas temáticas e a explicar o que é violência e o que é aceitável ou não. A questão dos materiais foi trabalhado e está a ser trabalhado também com a comunidade educativa, porque a questão da abordagem do género não deverá ser referida de forma autónoma, não é? Mas sim abordado em todas as disciplinas e em toda a matéria educativa, não é? Portanto, há como trabalhar esses materiais, e já foram trabalhados, e agora trabalhar com a comunidade educativa, para que realmente as abordagens para os direitos humanos, o género, o respeito pelos outros, a cultura da não-violência, pode e deve ser trabalhada transversalmente em todas as disciplinas, não é? Desde a educação física, passando por português, matemática, há como abordar essas temáticas de forma pedagógica. Então, esse é o objetivo. Introduzir, sim, exatamente. Sim. E então é importante, por um lado, trabalhar existe com também alunos. Uma pedagogia muito sofisticada, né? Poder Exato, introduzir essas temáticas. Sim, nós fazemos a adaptação consoante o nível de ensino, não é? Porque nós trabalhamos desde os jardins de infância, portanto, é possível abordar estas temáticas desde a tenra idade até às universidades, porque nós trabalhamos toda a comunidade educativa e consoante os desafios, porque há diferentes desafios consoante o nível de ensino, então vamos abordando as questões da violência, do género, da cultura da paz, dos direitos humanos, consoante o grau de ensino e o desenvolvimento dos envolvidos. Bom, nós vamos falar muito da questão da violência, que de facto ela é bastante lata nesta matéria. José Teixeira, como é que nós podemos combater estereótipos de género numa sociedade que naturaliza algumas questões, o lugar da mulher, o lugar do homem? É um desafio também que vocês enfrentam a nível é outro atendimento ou não, mas para um psicólogo... Isso aí atravessa. De facto, a questão é complexa. Sim. Para um problema também complexo e a resposta certamente não será simples. Nós vamos... De facto, a questão da naturalização é importante de tratar, porque a intenção dos estereótipos é se naturalizarem, para se tornarem automáticos no comportamento sem se fazer esforço. Sem se questionar. Sobretudo sem se questionar, vira automático. E até aí, tudo bem, porque as culturas são um conjunto de estereótipos, bom, do ponto negativo, que nós não pensamos para agir, agimos automaticamente. Agora, quando é algo que se torna danoso ou dominador, que faz determinados grupos e categorias sofrerem,
torna-se um problema que urge desnaturalizar e compreender que é uma construção social e não algo natural. Isto é muito importante. E chegar lá, que o caminho se torna complexo. Eu tenho que, por mim, que o primeiro passo para desnaturalização dos estereótipos é contar a história dos estereótipos. Os estereótipos são modos de ser que tiveram uma origem, que se desenvolveram e tornaram hegemônicos, dominantes, e agora estão numa fase crítica e fazem sofrer. Porque esses estereótipos, talvez, lá atrás não fizeram sofrer como fazem agora, porque a sociedade é dinâmica. Então, a cultura precisa ser dinâmica. E esse estereótipo, que agora está danoso, precisa se Então, não é um natural para se manter, mas... precisa ser desconstruído. Tudo que é construído pode ser desconstruído, não é? Portanto, pois, mas a questão, a desconstrução, os estereótipos não se nega, porque se trata de uma questão que mexe com a identidade. É preciso readaptar, desconstruir, para mostrar que foi construído, e mostrando que foi construído, dá margem para construir outra coisa mais adaptativa. Isto é fundamental, do meu ponto de vista, como primeiro passo. Aí, como tem a ver com a identidade, é preciso saber as origens dos modos de ser que, portanto, daquela afirmaram. Por exemplo, a família, os homens, qual é o lugar do homem, o lugar da mulher. Se formos ver, por exemplo, a mulher mais voltado para o lar, para o cuidado das crianças, nós vemos isso na história, não só a história antiga, a história recente. A nossa história até da imigração faz com que as mulheres fiquem em casa e fazem um bom trabalho em casa, cuidando das crianças. Só que você chega num momento em que você está no centro urbano, em que a dinâmica do trabalho não combina com a dinâmica do cuidado sozinho das crianças. Mas o estereótipo diz, olha, a mulher, casa, criança, cuidado, e homem, rua, trabalho e outras coisas mais. Mas os dois trabalham. E voltam à mesma hora no final do dia. E a criança precisa dos dois também. A criança precisa dos dois. Às vezes fica no espaço de cuidar o dia inteiro, mas quando chega no final do dia, a mulher é que tem que tomar conta de tudo. Sufoca, não aguenta. Então é preciso mostrar que os papéis se renovam à medida que a sociedade se renova. E, tal como a sociedade é dinâmica, os modos culturais precisam ser também dinâmicos para poderem responder. E nós temos a tal dupla jornada de que se fala muito, porque nós tivemos as alterações. A nossa sociedade é dinâmica, mudou-se muita coisa, as mulheres já estão no espaço público, mas continuam também com as responsabilidades do privado, então são novos problemas que vão... Portanto, muitas vezes vamos e voltamos às tantas. Ontem ainda recebi mensagem de uma senhora que vive em Portugal me dizendo está exausta. Por quê? Porque tem que levar-te às 5 para tomar conta da criança, preparar café e coisa para o marido, tem que levar a criança para a creche, o marido vão trabalhar juntos e voltam e o marido simplesmente senta e descansa. E ela tem que fazer tudo até 10, 11 da noite e que já está cansada, já está exausta, e que, pronto, a sua vida está sendo um inferno. Ou seja, são essas crenças que estão por detrás desta atitude e deste comportamento e que nos ajudam a entender isso hoje. Há uns anos atrás, eu atendi uma jovem que me disse eu não estou bem boa de cabeça, me ajude. Licenciada, com bom trabalho, com isso, e não estava conseguindo sair de uma relação e com que sofria violência física, psicológica, sexual, patrimonial, isso, aquilo, aquele outro. Disse que só quando nem era marido, era pai de filho, namorado. E quando o rapaz lhe chamava, ele ficava em pânico. Mas não conseguia sair da relação. Inclusive, o rapaz já tinha terminado a relação com ela e ela foi atrás. Quando fomos falando, eu sou contador de histórias. Fui lhe dando histórias. Na sessão seguinte, ela disse, estou amarrada por cordas invisíveis. Por quê? Porque na minha mente, a minha mãe me diz que mulher não deve ter muitos parceiros. Eu já estou em 3 parceiros
e daqui a então nada vou ficar... Vou aguentar este terceiro, que é para... Na minha mente, família, pai, mãe e filhos. E ele é o único homem em que eu devo construir uma família de verdade. Por quê? Porque já fazendo com outro homem, na minha mente, padrasto viola a criança. E se eu deixar o pai para ir com um outro, e se a minha filha for abusada, eu vou me sentir culpada. Ou seja, são crenças que ela e que estavam dominando a vida dela. E é isso que nós precisamos entender na prática e como é que funciona e como que essas crenças e esses estereótipos e dominam a nossa vida. Podemos fazer licenciatura, mestrado, pós-doutoramento, mas essas crenças estão enraizadas em nós. Podemos ter N outras dimensões. Eu queria pontuar podemos aqui ficar à vontade. um elemento importante, porque viemos do quadro da legislação e da importância dessa legislação enquanto um instrumento, um recurso hoje para, em certa medida, pôr a ordem, mas isso que ele está a dizer é extremamente relevante, porque a mudança de mentalidade, para a mudança da mentalidade, a lei é paliativo. Uma lei ele é um paliativo. Não é ele que... Ele vai ser aquilo que assegura, mas a mudança mental é geracional. Mas a lei também vinca muito esta questão da mudança. Pois, vinca um momento, mas é preciso que a lei crie as condições. Chegue lá onde o trabalho da mudança é feito. A lei cria as condições, mas o trabalho da mudança de mentalidade, que é geracional, uma lei de 5, 10 anos... Ainda é jovem, é criança. Ainda é jovem. E pode continuar muito jovem se o trabalho efetivo do... E aqui eu queria fazer uma ponte, que é o que ele diz porque não me pareceu estereótipo dizer que a minha mãe me alertou para não ter muitos companheiros. Bom, se ficar nisso fechado, eu vou dizer, bom, então eu tenho que sofrer nisto porque eu não posso mudar mais. Mas é preciso que o trabalho seja dos dois. Aí eu queria pontuar a dimensão, de facto, essa questão do gênero, é uma percepção que eu tenho, que está muito voltado para o feminino. Mas é preciso que, de facto, e o parceiro, porque que ela, desde o primeiro parceiro, quer ter um parceiro, já está no terceiro e ainda não tem um parceiro e tem que ir para o quarto para não ficar preso no terceiro. O que está a faltar? Que o problema não é com ela, é com quem se relaciona com ela, de que muitas vezes as questões dela são tratadas, é uma interpretação minha, aí teremos que ver, de uma forma muito aqui podemos entrar na questão das masculinidades, do comportamento... Margarida, se me permite só também pontuar a questão da lei e de como esta lei realmente, eu diria quase que é única, não é? Porque normalmente as pessoas têm o entendimento que a lei tem um forte pendor repressivo e de criminalização, mas esta lei prevê exatamente aquilo que o Dr. José Teixeira estava a falar, exatamente da mudança do comportamento. E daí a questão de também pontuar e referir as questões da prevenção, da sensibilização, da formação, exatamente tendo esse caráter já transformador, acima de tudo, não é? Porque pretende ser uma lei, não só que tem esse caráter criminalizante e repressivo, mas, por outro lado, tem esse caráter também de mudar, não é? De não só prevenir, de sensibilizar, de prestar assistência às vítimas, mas, no fundo, para ter uma grande tónica de mudança de comportamento, não é? Porque realmente é o que se quer. Nós trabalhamos sempre a assistência às vítimas, primeiro numa fase inicial, uma assistência muito emergencial, não é? Depois, paulatinamente, com a introdução dos vários mecanismos e estruturas, permitiu-se agora fazer-se uma assistência mais paulatina e contínua, não é? E nós verificamos isso que estão a dizer, que depende muito da vontade da vítima, não é? Nós não temos um caráter também compulsório, nós não podemos obrigar a vítima a obter assistência psicológica, a ter acompanhamento e de empoderamento económico, portanto, tudo depende da vontade da vítima, não é? Mas essa vontade está muitas vezes condicionada, eu diria vezes demais,
para esta percepção social, esta grande pressão social daquilo que se estava aqui a dizer, porque, mais uma vez, a tónica de um estereótipo, sim, não é? De tentar julgar só ou culpar ou, de alguma forma, inferir sobre o comportamento da mulher, que a mulher não pode ter muitos parceiros, enquanto que o homem é até incentivado para ter muitas parceiras. E isto toca naquilo que nós falamos, que género, sem dúvida, que não é mulher, é homem, porque os homens também sofrem com estes estereótipos, não é? Sim. Nós, nas escolas, por exemplo, neste momento nas escolas, nós temos muitos jovens que nos confrontam exatamente com essa questão da masculinidade, de que os homens têm que ter muitas parceiras. E eles dizem-nos, mas eu não quero ter muitas parceiras, eu gosto de uma pessoa e quero ter só uma pessoa. Mas quase que a sociedade obriga, porque a masculinidade que se construiu sobre também o homem cabo-verdiano, que é a masculinidade cabo-verdiana, também penaliza o próprio homem, não é? Sim. E daí temos estado sempre a referir, pelo menos desde 2022, que é importante trabalharmos também o homem nos seus desafios e naquilo que são as suas complexidades, porque os estereótipos de género também afetam de forma negativa os homens, não é? Sim. Portanto, é algo que tem que ser tratado tanto o homem nos seus desafios e as mulheres nos seus desafios, que são distintos, mas que influem uns nos outros, não é? Porque somos seres relacionais, portanto é normal que um estereótipo que influencia um também influencia o outro e normalmente daí é que se trazem as situações de violência, porque são estas sensibilidades que muitas vezes não são tratadas da melhor forma e depois que resultam em situações de violência. A proposta que eu queria fazer, pronto, de facto é isso, e acho que a lei é forte nesse sentido. Mas o que eu estava a querer olhar é um pouco além da dualidade vítima-agressor. O trabalho da resolução das questões de vítima-agressor. Claro. É o que eu vejo como efeito no social, um trabalho muito anterior e muito prévio. Eu vejo, por exemplo, hoje de uma forma crítica, até o bispo, o Dom Arlindo, disse há dias, olhando para o quadro do gênero no ensino secundário e nas universidades, ele disse onde essas meninas vão encontrar os maridos. Porque no ensino secundário, os rapazes estão a abandonar as escolas a partir do 9º ano. Você vai para os quadros de honra, você encontra meninas. Quando você encontra rapaz no meio, é menos de um quarto. E você vai nas universidades, as turmas das universidades são meninas. Mas isso não só nas áreas das humanidades, são meninas. Isso também é preocupante. E você vê onde estão os rapazes. Por isso que eu falei do gênero como a percepção social. É como se o gênero fosse coisa de mulher. Deixa eu colocar dessa forma. Exato. Então os rapazes não se envolvem. Bom, não diria não são envolvidos, porque, em certa medida, formalmente são. Mas a minha questão é como é que chegamos nos rapazes que estão a abandonar o ensino secundário, pelas razões que nós já sabemos dos estereótipos e coisas todas, porque eles são vítimas. Claro. Eles acabam sendo vítimas da própria condição do machismo, social. Então, eu acho que esse passo anterior é que é um passo que a lei cria condições, mas a lei não vai resolver o problema. É preciso que nós percebamos isso para sabermos o que vamos fazer de baixo para cima. Sim. E há mais preocupações, não só a nível da educação, a nível da saúde. Sabem que os homens estão completamente afastados muitas vezes das estruturas de saúde e é difícil levá-los, por exemplo, a rastreios, a fazer o seu próprio check-up e o seu seguimento. Portanto, há uma série de áreas que são preocupantes, não é? E que temos que trazer isto a debate, porque é também um reflexo dessa masculinidade, os homens não assumirem que têm estes desafios. São desafios, não os tornam menos ou mais, apenas os tornam mais desafiantes, não é? E o reconhecimento desses desafios faz com que depois eles sejam tratados, que é isso que é o objetivo. Mas é uma caminhada que tem sido extremamente difícil, mas também com o apoio do Laço Branco e com alguns parceiros, particularmente de homens, porque nós achamos que isto também tem que ser um diálogo de homens com homens para homens, e temos tido bons parceiros, não só o Laço Branco, mas outras organizações da sociedade civil, ativistas, que se juntam a nós
porque já saímos um bocadinho dessa ideia de que o género, nós fazíamos eventos do ICEG e era maioritariamente mulheres, não é? Às vezes com temáticas que eram de homens, não é? E todas as pessoas, quando ouvem falar do ICEG ou quando precisamos de alguma indicação de pessoas que estejam presentes connosco, normalmente há a tendência de enviarem mulheres, quando não é isso que nós queremos, porque o género, não é, são ambos. Mas está a mudar, não é, paulatinamente, porque também a construção levou séculos, não é? Portanto, isto não pode ser um processo, eu diria que até está a ser mais rápido, se calhar, do que aquilo que levou a ser construído, não é? Constante, exato, tem que ser um trabalho constante, de todas as instituições. E, acima de tudo, eu acho que nós temos que nos aperceber que nós, como indivíduos, todos nós temos a nossa cota-parte, não é? Nós podemos fazer a nossa parte, seja como educamos os nossos filhos, seja como nós nos relacionamos com o outro. Portanto, são pequeninas coisas que nós todos somos frutos da construção social, não é? Portanto, não é um processo imediato, mas é reconhecer esses desafios, aprender e tentar fazer melhor. Bom, vamos fechar essa parte, não tem nada a acrescentar. Entramos aqui na questão dos dados, né? Há dias eu ouvi a doutora Marisa dizer que, para além dos dados do inquérito de saúde sexual reprodutiva de 2018, que são os dados oficiais, há também recolhas administrativas, tanto da Polícia Nacional como do próprio ICEG. O que é que nós temos, o que é que nos podia partilhar aqui dessas diferentes fontes dos dados que nós temos? Estamos a melhorar de acordo com os dados ou não? Ou estamos no mesmo patamar? Sim, essa é uma avaliação delicada e complexa, não é? Nós também, óbvio que temos de trabalhar com os dados, mas nós trabalhamos de uma forma transversal, não é? E complementar. Como eu digo, os dados oficiais que existem no país sobre as questões da VBG são de 2018, portanto, para nós já é um bocadinho extemporâneo, porque nós trabalhamos, não é, anualmente esses dados, porque nós gostaríamos realmente que houvesse uns dados mais atualizados. Também por isso estamos a trabalhar na atualização de um observatório de género, que já existe, mas que realmente precisa de indicadores que sejam alimentados continuamente. Mas, no entanto, como eu digo, trabalhamos com os nossos dados administrativos, cruzamos com a polícia e depois aí as avaliações divergem, não é? Porque, por exemplo, as pessoas quando falam no aumento de denúncias, para nós que trabalhamos com as denúncias, nós é através das denúncias que nós chegamos às vítimas e que prestamos a assistência que lhes é devida. Portanto, nós quando vemos um aumento de denúncias, podemos interpretar isso de várias formas. Pode ser um aumento e uma confiança nas estruturas das denúncias, não é? Porque nós, como trabalhamos, só podemos trabalhar com os casos que conhecemos. Para nós, quanto mais denúncias houverem, melhor é, porque nós sabemos sempre que há uma subnotificação, particularmente nestes casos de violência. É muito difícil haver denúncias e sabemos também por entidades internacionais que normalmente as denúncias reais estão muito aquém da realidade, creio que só 40% dos casos reais é que são denunciados. A própria informação também sensibiliza as pessoas estão mais informadas e vão... Sim, e nós sentimos isso. Por exemplo, nós reativamos um número verde, não é, de chamadas telefónicas e fomos sentindo um aumento paulatino das chamadas e do interesse, das denúncias. Portanto, é também um processo de educação e de sensibilização desta questão da denúncia, não é? Relembrando que é um crime público. Disse há uns tempos atrás, a tónica era que entre marido e mulher não se mete a colher, agora isso já vai sendo também alterado, já há uma desnormalização dessa situação e é isso que nós queremos, não é? Nós queremos é que realmente a sociedade perceba que tem uma palavra a dizer e que deve dizer e que realmente tem que se meter, há quem diga que se mete a colher, o garfo, a faca, tudo o que for possível no meio, porque realmente é um crime público e todos nós temos também responsabilidades nesta matéria. Sim, sim. Nós já tínhamos mencionado aqui na questão da violência e a percepção de que a violência é violência física, né? Isso também mostra um pouco as nossas deficiências em detectar violências. Quais são os contornos da violência psicológica contra a mulher? O que danos essa violência e que muitas vezes nem é percebida causa na mulher?
A violência física... Eu estou a dizer mulher porque é a vítima maioritária, mas também... Sim, sim. Mas, às vezes, o exercício da linguagem é importante porque é isso que dá percepção a quem escuta de que há outra coisa além do que é estereótipo, que é tradicional, que automaticamente eu já digo. Às vezes precisamos fazer um esforço de deixar esse espaço, mas eu diria que a violência física já nós estamos habituados a identificar. Sim. Né? É porque é visível. E agora, já, exatamente, é visível. E agora nós estamos percebendo que a violência psicológica ela é muito maior, né? E as consequências são desastrosas, porque para além da violência física, a gente fica atento porque ela pode chegar ao homicídio. Sim. Mas a violência psicológica pode não só chegar ao homicídio, mas também ao suicídio. Sim. E o suicídio normalmente fica completamente fora do quadro, porque o suicídio quem se suicidou, ele é vítima. Ele é vítima. Então você não vê o agressor. O agressor. Então é preciso um pouco trabalhar em clarificar também as diferentes formas de que a violência psicológica com contornos mais de controle, mais de controle emocional, de controle financeiro, de pressão social, de corte das outras relações para se ter um domínio, para se configurar isso efetivamente como uma violência tão grave quanto aquela que deu um tapa. Sim. É a partir daí que a sociedade vai se tornar menos dura. Porque a violência psicológica torna a sociedade dura. E chegar a isto, você obriga as pessoas, também através da lei, mas também através de práticas de desmistificação dos hábitos, dos comportamentos, de que aquilo que você faz, que você acha que é do seu domínio, porque você é homem, a cabeça tem que ter um controle, e que a mulher talvez não tenha a cabeça, não precisa se controlar nada, mas exige um controle demasiado. E é preciso chegar nesse ponto e permitir que a relação se torne mais sadia antes de... Porque a violência física, muitas vezes, é o fim, é o limite, sim, quando já não tolero mais ou também as outras os formas. Intervalos, não é? Às vezes ele vem de uma forma abrupta, portanto, não há uma linearidade certa. Mas é o ponto... onde há violência física, normalmente há violência psicológica. Certamente, sim, certamente. Pode-se... Primeiro certamente será havido alguma violência psicológica. Agora, muitas vezes a violência psicológica ela acontece e ela não é percebida. E ela não é percebida porque estamos numa sociedade que vive a violência com alguma normalidade. Porque temos também dificuldades em perceber, tanto é que hoje em dia fala-se muito de bullying. E bullying em Cabo Verde é uma coisa que sempre foi aceite. As pessoas não se percebem. Estão a fazer bullying, colegas fazem bullying, gente faz bullying, dá piadas, isso, aquilo, que agride, que sonega, que difama, tudo isso é violência. Como é que nós vamos também encarar essa batalha de traçar as margens da violência, da pessoa saber isso é violência, isso não é inaceitável? Como é que trabalham esta questão? Geralmente é um processo muito complexo de ajudar a vítima a entender que foi vítima da violência, porque infelizmente na nossa sociedade a consciência que temos é que violência é agressão física. Sim. E eu posso trazer aqui 2 casos que podem nos ajudar a entender isso. E, neste momento estou a trabalhar com uma jovem, 25 anos, que teve um filho aos 13, de um homem de 30 e depois teve um filho aos 15, de um homem de 25, mas ela não se considera que foi vítima. Por quê? Porque eu fui, aquilo, era uma criança. E durante 9 anos esteve numa relação que sofreu violência psicológica, em que o parceiro levava outra menina
em que chamava outra menina à frente dela, e ela, com isso, tentou suicídio, tentou isso. Foram 9 anos de sofrimento, em que violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, e então é uma pessoa que está destruída emocionalmente. É uma pessoa que hoje, depois de sair desta relação de 9 anos, não consegue ter parceiros, não consegue sentir atração, não consegue sentir tesão na relação. Mas me diz que nunca sofreu violência. O desafio é ajudar-lhe a entender que esses N momentos e situações em que ela considerou que foram momentos bons, porque a sociedade considera isso normal, e que era violência. Então, é muito difícil ajudar as pessoas a entenderem isso. Mas ela entendeu? Estamos no processo. Estamos no processo. Trabalhei com uma professora que também já tinha tido 4 anos como psicólogo, 2 anos como psiquiatra e 2 anos sem turma porque não estava perdendo o controle. Foram meses para lhe ajudar a entender que a relação que ela estava, casada, catequista, religiosa, isso, aquilo, aquilo outro. Mas quando ela entendeu a violência, ela me disse, a minha mãe que está me matando. O padre que está me matando. Por quê? Porque era tanta violência de traição, de violência sexual, mas toda a sociedade, não, és uma mulher feliz. Fulano é manso, fulano é bom homem. Sim. Fulano trabalha e não faz nada. É provedor. É isso, aquilo, aquele outro. Até porque também os agressores são boas pessoas na rua, né? Também não, isto... é boa pessoa, boa pessoa mesmo. Mas só que quando ela foi percebendo, ela me disse, eu estou amarrada. Quem está me amarrando? Minha mãe. Com cordas invisíveis. E o padre, que quando ela anunciou separação, lhe disse, aquilo que Deus uniu, o diabo não separa, tens que manter na relação. Para ela perceber que toda essa ação, que o marido agora tinha um aspecto invisível, dançava e despertava aspectos emocionais, que ninguém percebe. Então, é muito mais complexo. E o nosso desafio é ajudar as pessoas a entenderem. E a partir da ferramenta que eu uso, é uma ferramenta reflexiva. Ajudar as pessoas a questionarem, a abandonarem um certo errado, abandonarem as verdades absolutas e a começarem a questionar e a perceberem que, ok, se eu faço esse paralelismo de 8 a 80, porque nós fomos construídos num binarismo, e certo, errado, verdade e mentira, homem e mulher, branco, preto, homem e feio, bonito, 8 a 80, o boi e o vaca. Ou seja, o meu desafio é ajudar as pessoas a perceberem, para abandonarmos esse binarismo 880, para trazermos agora, ok, ninguém aqui na nossa vida é tipo peixe, e cada um tem o seu número de pé, e que ninguém tem pé 80 e ninguém tem pé 8. Mas só que a vida, muitas vezes, somos obrigados a colocar pé no sapato 80 ou pé no sapato 8. Mas o meu pé é 35. Eu tenho que colocar o meu pé no sapato 8 por ser mulher. Ou o meu pé é 42, eu tenho que colocar o pé no sapato 80. O sofrimento vem aí. É ajudar as pessoas a entenderem isso e que precisamos, ok, meu pé é 35, eu tenho que calçar sapatos 35. Ou seja, reformatar, readaptar. Senão não consigo andar. Não, há um sofrimento. Sim. Um sofrimento invisível, um sofrimento que ninguém percebe. A própria vítima tem não percebe, a própria vítima não percebe. Sim, Margarida, se me permite, até para complementar aquilo que o Paulinho disse, nós realmente fazemos o mesmo. Realmente, como trabalhar esta questão, é apontar, efetivamente, o que é violência, o que não é, o que é aceitável, o que não é aceitável, mas também reforçar aqui que nós trabalhamos de forma complementar. Ou seja, estas questões também têm de ser vistas com outras complementariedades. Falou-se aqui da questão da dependência, não é? Portanto, é importante também trabalhar as questões do empoderamento económico. É importante trabalhar também as questões da tomada de decisão, porque nós queremos trabalhar para indivíduos que sejam verdadeiramente autónomos. Mas isto é mais fácil dizer do que fazer, não é? Porque realmente uma pessoa que vive uma situação de violência não é autónoma, não é? Porque está condicionada por uma série de questões, cresce quando tem uma dependência económica e quando não tem autonomia para tomar decisões sobre
seu próprio corpo, sobre a sua mobilidade. Portanto, é importante trabalhar de forma complementar, não é? As questões da capacitação, do apoio à educação, o que seja, realmente para trabalhar estas questões da dependência económica. É mais difícil quando nós verificamos, e cada vez estamos a verificar mais, que esta questão da dependência económica, em particular no município da Praia, não se verifica assim tanto. Portanto, é mais uma dependência emocional do que económica, aí fica mais difícil, não é? Porque, por os motivos que se falaram aqui, das questões da dependência também psicológica e tudo mais, mas é preciso também trabalhar então as questões da tomada de decisões e aí também identificar o que é saudável e que não é saudável, não é? O controlo, por exemplo, das saídas, com quem a pessoa está, com onde é que vai, com as amigas que tem, os controlos dos telemóveis, não é, que agora está na moda. Dizia há pouco tempo também o procurador na abertura do nosso fórum, que abriu os 16 dias de ativismo, que atualmente quase o crime que mais existe é a quebra de telemóveis, não é? Portanto, uma violência patrimonial, sim, mas que tem a ver com esta questão do controlo, não é? De com quem a pessoa fala, o que é que está a fazer. E, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado de forma complementar, porque trabalhar só a violência é necessário também compreender muitas vezes os outros tipos de dependências, não é, que existem, para que se realmente possa fazer um trabalho sustentável e, acima de tudo, sim, que liberte efetivamente as pessoas que estão nestas situações. Se me permite, Margarida, eu gostaria de fazer duas notas aqui rápidas. Primeiro, complementar, né? Eu concordo plenamente com o que se disse, mas a lógica de tornar visível aquilo que está invisível e que maltrata. Eu vi em tempos um programa, um spot publicitário que dizia não toque no meu corpo. Mostrava como as crianças poderiam reconhecer a normalidade do toque no corpo e aquilo que é estranho e que ela deveria recusar. Aquilo é fenomenal. Sim. Se quisermos tornar a nossa relação menos dura, é preciso levantar esses tipos de comportamentos que são estereótipos, mas não são visíveis, para que os tornemos visíveis, denunciar. É assim que ensinamos as famílias, que ensinamos a comunidade, que ensinamos o social, de que há formas que talvez não soubessem, mas que são formas de agir estereotipados, que são caminhos para o abuso e que você pode trabalhar a partir daí. Então as pessoas começam a dizer não. Né? Segundo ponto que eu queria colocar é que algo que é mais da minha experiência, né? Eu vi o exemplo que o colega deu de normalmente quando uma mulher vem com questões de relacionamentos em que a violência muitas vezes já descambou em alguma coisa. Nesse caso ainda estou a dar exemplos de não há denúncias, mas há uma procura de ajuda. Muitas vezes eu percebo que quem procura ajuda está a procurar ajuda, mas o problema não é ela. Sim. E eu tenho N casos de, depois de acolher essa pessoa, eu consigo de alguma forma, quando eu consigo de alguma forma que o outro vem, eu consigo mostrar que as duas são vítimas. Aquele que é agressor também é vítima, porque ele tem uma exigência sobre si de determinados modos que está a causar danos à outra. Então, eu estou a dar um exemplo de contraponto ao Paulino, mas é complementar, de que quando há problemas em que a vítima se coloca numa condição de facto é vítima, a solução não é separação, não. A solução é construir aquilo que eles podem juntos. Por isso que eu estou a tentar pensar aqui, construir alguma coisa que não opõe, mas que procura, porque as questões de género, os estereótipos, eles são nossos, não são coisas de homem ou de mulher. E é preciso que, em primeiro lugar, eles sejam tratados como nosso. Você é vítima por causa da condição do próprio estereótipo. Você é vítima, você está afetada mais danosamente. Mas eu também sou vítima porque nesse relacionamento eu queria estar bem.
Só que eu, a viver o estereótipo, eu preciso agir dessa forma. E essa forma te violenta. Então, nós precisamos de ajuda, na verdade. Sim. E muitas vezes resolve. Há situações em que há limites. Você percebe que o outro está consciente do que faz e pretende fazer daquilo deliberadamente. Aí você procura, de facto, apoio para a busca, para libertação. Libertar-se daquilo. Exatamente. Vai de encontro, se me permitem, vai de encontro a muitas das nossas vítimas que nos procuram. Também há, não é, o pensamento estereotipado que numa relação tóxica, não é, o que as pessoas buscam é a separação. E muitas das vítimas, a grande parte, procuram é que a violência termine, não é? O que são coisas distintas. Daí que há muita resistência, muitas vezes, a fazer a denúncia, porque sabem que a denúncia levará a uma ruptura, não é? Sim. Então, mas é necessário, às vezes, que essa ruptura se dê para que a violência também não escale, não é? Para outras situações mais perigosas e que ponham em risco a vida dos intervenientes. Portanto, também é interessante referir estas questões, não é? Que também os próprios comportamentos, seja da vítima ou do agressor, também estão eles estereotipados, não é? Então, muitas vezes nós que trabalhamos com estas situações também temos de atuar de uma forma um bocadinho mais afastados, não é? Sobre os nossos próprios preconceitos e aquilo que nós pensamos que deve ser a solução e prestar, sim, a assistência que é devida à vítima e trabalhar com as entidades que trabalham o agressor, porque tem que ser um trabalho complementar. Nós também dizemos por isso que trabalhamos e insistimos em trabalhar com o homem, porque os desafios que eles têm também... alguém que é saudável não pode ser agressor, não é? Portanto, Exato. é algo que o torna agressor. Portanto, há que perceber também esse lado e trabalhar nesse sentido, porque nós queremos trabalhar cada vez mais na prevenção. Portanto, não queremos ter nem agressores, nem vítimas, não é? Portanto, é importante trabalhar também a este nível da prevenção. Há tipologias também de agressores que, segundo a psicologia, não mudam, não sei. O narcisista, por exemplo, os psicólogos dizem que é um transtorno de personalidade que não muda. Ele tem essa propensão agressor sem chances de... Sim, ele tem essa propensão de ter o controle, de dominar, mas é uma propensão, não é e é um padrão típico. E, nesse caso, encontrando um contexto em que o estereótipo diz você pode dominar tranquilamente e o outro deve se submeter ao seu controle, então aí ele encontra um terreno fértil. Não é? Nós tentamos fazer isso, não é? Fizemos um estudo, primeiro em 2018 e depois outro há um ano, ainda estamos a concluir, exatamente para tentar aferir sobre um potencial perfil de agressor, não é? Principalmente dos crimes de homicídios com essa vertente de violência baseada no género. E nós percebemos que é muito difícil, não é? Fazer um perfil, porque é transversal, há todas as idades, há todos os contextos, há quem tenha dependências, há quem não tenha, portanto, o perfil é muito vasto, não é? É óbvio que há situações que potenciam, havia agressores que vinham de um contexto de violência, mas outros também que não, portanto, é difícil tipificar. E é perigoso também tipificar, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que um agressor é de um determinado perfil e que a vítima é de outro determinado perfil, mas infelizmente as questões da violência atingem todos, não é? Portanto, não é também muito seguro, não é? Tipificar as vítimas como uma determinada característica, porque infelizmente podem atingir qualquer pessoa. Eu acho que a questão relevante aqui não é o perfil da pessoa, mas o comportamento da pessoa. Porque esse comportamento dele, ele pode ser pode ser um comportamento padrão, mas outros têm o comportamento semelhante. E ele é um comportamento padrão, mas não significa que ele estará sempre a agredir na relação, porque é o modo como ele vê o mundo e organiza perante o mundo. Mas ele pode ter uma educação suficiente para ele ter uma relação saudável. Então, se não, porque aí teremos que tomar algum cuidado para não criarmos
preconceitos Exatamente. na tentativa de resolução de preconceitos. Então, não se trata de perfil. Assim como o estereótipo não tem o estereótipo combatemos, não é a pessoa. Então, aqui também é o comportamento, não é o... Agora, estamos a falar de questões culturais, onde se trazermos o perfil também estamos a estereotipar às vezes. Eu ainda vejo em termos... Temos uns minutos para falarmos da violência digital. Eu ainda vejo em termos de vítima e agressor, pessoas de todos os estratos sociais, pessoas com todos... E que muitas vezes têm dificuldade em entender a violência e em sair da violência. Temos muitas pessoas, excelentes pessoas na sociedade, bons homens, mas que em casa são agressores. E que na sua relação... E que, pronto, é muito mais complexo. Sim. Mas o que precisamos é estudar o processo para entendermos a dimensão, para sabermos como ajudar e como... Como esta é uma questão complexa da nossa cultura, nós temos que aprofundar mais as tipologias das violências para perceber esta matéria. Elucidar. Exato. Agora, temos uma questão que é de facto a preocupação deste ano, que é a violência contra a mulher, a violência digital. Como é que estão a enfrentar esta questão? Sim, nós, por acaso, desde 2022, que já temos estado a abordar estas questões, como o cyberbullying, não é? Particularmente em contexto educativo, porque é uma preocupação que está muito presente na sociedade cabo-verdiana. Começámos por abordar nesse contexto educativo, com uma parceria com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós fazemos sempre a abordagem das consequências, não é? Relembrando que a violência digital tem consequências reais. Eu acho que as pessoas têm a ideia de que o mundo virtual, em que se pode ofender o outro de forma anónima, quase de forma impune, não é? E então atinge proporções facilmente, literalmente à distância de um clique, as notícias e as informações são propagadas de uma forma quase instantânea. E então tivemos vários casos, até tentativas de suicídio, automutilação, relacionado com jovens e adolescentes sobre esta temática, e temos estado desde 2023, esta parte, nas escolas também a alertar sobre esta questão do cyberbullying. Cabo Verde tem uma lei do cibercrime, não é? Desde 2021. Tem muitas fragilidades, como tem em todo o mundo, não é? As questões das plataformas digitais, a forma como se pode aferir, não é, de quem é que é o verdadeiro culpado, quem está por trás daquele perfil. Portanto, são tudo processos muito complexos, mas há que trabalhar com as autoridades, e as autoridades têm estado a trabalhar de uma forma muito incisiva para tentarmos limitar também estas questões, não é? Nós educamos também para o uso das ferramentas digitais de formas conscientes, alertamos para a não partilha de fotografias ou nem sequer tomar fotografias íntimas, vídeos, porque isso depois é tudo usado muitas vezes também contra as pessoas que praticam, em casos também de relações tóxicas, que é usado como chantagens ou como forma de exercer outro tipo de pressão, não é? Mais outro poder que começa no digital, mas depois às vezes termina nas violências reais, não é? Seja psicológica, mesmo física e sexual. Portanto, temos estado a alertar, não é, sobre o uso consciente das ferramentas digitais, sabendo que é um problema que veio para ficar, não é? Agora, com a inteligência artificial, com tudo aquilo que existe, nós temos de estar muito cientes de como é que usamos estas ferramentas e para que não sejam usadas contra nós. Sim, nosso tempo está a terminar, temos 1 minuto cada. Já receberam vítimas de violência digital, alguma coisa parecida? Não me recordo de ter recebido vítima que... Assim, com esse perfil, mas eu conheço o quadro num contexto mais global e que claramente o contexto digital potencializa, na verdade, o mesmo tipo de coisa que fazemos de outra forma. Então, só que você tem um caminho maior. E aí há e há uma questão que eu lanço aqui, não sei se é adequado, mas nós temos aqui em Cabo Verde uma deficiência grave em termos de controle das plataformas digitais, porque as plataformas são responsáveis quando os conteúdos inadequados são colocados. E Cabo Verde, não sei se Cabo Verde, e acho que não tem mecanismo de regulação. Não é só regulação, é mecanismo de interação, porque você não tem representantes dessas operadoras aqui. Sim. E a tua legislação
interna. Até de controle. Pois, Por exemplo, há palavras em português que não podem ser ditas nas redes sociais. Pois, mas em inglês, crioulo... Mas em crioulo diz tudo. O desafio é esse, que as sim. próprias plataformas não reconhecem o crioulo como uma língua, sim. E mesmo que se faça a denúncia às plataformas, é depois difícil haver esse controle, não é? Portanto, respondendo já também, há formas de comunicar e o sistema judicial tem tentado fazer esse controle, mas é difícil. Pois, mas é muito difícil muitas vezes as imagens falam por si. E no caso, eu posso dar exemplo do Brasil. Claro. Você coloca uma imagem, e se passar um tempo e a plataforma não retirar, ele é penalizado. Mas há representações dessas plataformas no país que rapidamente são contactados. A quem o Cabo Verde recorre para esse controle? Sim. Onde está esse interlocutor? E agora aqui temos um interlocutor. Na verdade, telecom. Você pode cortar determinadas linhas, determinados IP de determinadas plataformas, que seria global e não individual. Mas, por exemplo, o Starlink está a entrar, que você não tem um operador nacional com capacidade de você atuar enquanto governo. Porque a internet vem do universo. Sim, a Comissão Nacional de Proteção de Dados já deve ter essa fiscalização e pode-se fazer a denúncia. O problema é que também, tal como nos crimes reais, as pessoas não têm esse hábito de denunciar, não é? As pessoas podem expressar a sua preocupação, podem fazer até posts de indignação sobre essas situações, mas há mecanismos próprios de denúncia, não é? Portanto, há como bloquear páginas, há como interferir nas retiradas de imagens, mas também as pessoas têm de estar informadas desses mecanismos próprios que existem de denúncia das páginas e de imagens e tudo mais. Portanto, há que também fazer um trabalho de sensibilização. Agora de está informação. a passar um spot aqui na TCV a mostrar, portanto, a alertar para esta questão com jovens. Bom, o nosso tempo já terminou, tem um minuto. Um minuto só para dizer para não ficar sem falar alguma coisa sobre tenho trabalhado também com pessoas vítimas de cyberbullying e tenho atendido pontualmente pessoas que estavam sendo ameaçadas por namorado, ex-namorado, que tinham fotografias comprometedoras. Imagens comprometedoras. E na escola atendi alguns casos de alunos que colocaram fotos e que tiveram comentários maldosos de colegas e que mexeram com a autoestima. Com o seu psicológico. E coisa. Então, é algo muito complexo, mas é algo que nós precisamos começar a dar atenção. Sim. Porque, infelizmente, hoje vamos às redes sociais. Qual é a mensagem que mais tem visualização? Essas são as mensagens de torno negativo, com cunho sexual. Então, a sociedade vai se alimentar disso. Então, precisamos ter em atenção essas plataformas que podem corrigir e estar cientes para pôr stop a essas situações. Estas questões. Portanto, Marisa Carvalho, José Teixeira, Paulino Muniz, foi um grande gosto tê-los aqui neste debate. Espero voltar a contar convosco em outras análises à volta destas questões. Portanto, foi assim o Em Debate, analisar aqui criticamente a questão da violência baseada no género. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema do seu interesse. Boa noite.